falei que os sindicatos estão com pés de barro no Brasil, né? Na verdade, eu estava falando da estrutura sindical. As centrais sindicais estão com um poder muito grande hoje por causa do acesso que elas têm ao imposto sindical. 10% do imposto sindical são divididos por 5 centrais. Os sindicatos têm outras fontes de recurso, evidentemente. Tem a mensalidade que os associados pagam, às vezes você tem a contribuição negocial, além do imposto sindical, então isso, claro, que aumenta os recursos que os sindicatos têm. Foi dito pelo Pascoal, e eu concordo, claro que o sindicalismo precisa de dinheiro. Se não tiver dinheiro, não tem capacidade de mobilização, de organização, recursos para fazer os jornais, para fazer as campanhas salariais. É claro que precisa de recursos. As centrais sindicais também, para fazer enfim, as suas atividades custam dinheiro. Não estou dizendo que não tem que ter recurso, mas o que eu estou dizendo é que a estrutura sindical, por causa da lei de 2008, se tornou descompensada em favor das centrais sindicais vis-à-vis os sindicatos. E como o número de filiados a sindicatos está caindo muito, e esse aqui é o ponto importante, você tem sindicatos fragmentados, pequenos, com pouco poder de agregação, na base de centrais sindicais muito poderosas. Então, por isso que os sindicatos são os pés de barro das centrais. Essa que foi um pouco a ideia. A filiação sindical no Brasil, ela não necessariamente indica poder sindical. É claro que os sindicatos mais poderosos são os sindicatos também que têm maior número de filiados. Isso quer dizer que eles têm capacidade de mobilização e de atração dos trabalhadores e das trabalhadoras para dentro das suas estruturas. Mas a filiação, você ter pouco filiado não quer dizer que você não é capaz de negociar coletivamente. São coisas diferentes. Então, hoje em dia, a negociação coletiva não necessariamente ela está ancorada na capacidade grevista, tá certo? Vários sindicatos conseguem negociar coletivamente, porque a lei obriga que tenha negociações regulares, anualmente ou bianualmente, e nem sempre essas negociações se dão pela pressão direta via greves, embora as greves estejam aumentando, sei lá, estamos aí em torno de 1.000 greves por ano no país, estejam aumentando. Elas não são a base de pressão das negociações, só dos sindicatos maiores, e apesar disso os sindicatos têm conseguido aumentos de salário acima da inflação, a grande maioria deles. Mas o acima da inflação é uma coisa assim, é 0,5% aqui, 1% ali, 1,5%, ainda assim ganho real. Muito disso tem a ver com o fato de que até recentemente a economia brasileira estava crescendo, uma capacidade grande do empresariado transferir os aumentos de salário para preços. Então, você tem um efeito que tem a ver com a redução da competição interempresarial, que está levando a um processo de transferência para preços dos reajustes. Então, antes, quando você tinha uma competição muito mais intensa, por exemplo, no setor industrial, que era um setor grande, pujante, competitivo e etc., a transferência não era possível. Então, aumentos reais de salários, os empresários tinham que engolir essa história. A economia brasileira hoje está cada vez mais monopolizada ou oligopolizada. Então, as empresas estão com capacidade de transferência de preços. Então, acomodam os aumentos, entendeu? Então, veja, o Brasil tem uma legislação que obriga, por exemplo, a negociação coletiva. Enquanto essa legislação existir, a gente vai ter sindicato, não vai morrer. Os sindicatos no Brasil, os sindicatos de base, sempre trataram de questões sindicais de base. Porque se você não cuidar da sua categoria, se você não conseguir aumento, se você não negociar condições de trabalho, etc., você vai perder a eleição. Então, os sindicatos têm mesmo que gastar as suas energias ali, na mobilização das suas categorias. E como os sindicatos são cada vez menores, mas, por causa da fragmentação e tudo mais, o horizonte da ação dos sindicatos é cada vez mais restrito. Quando você olha para federações, ou confederações, ou as centrais sindicais, aí o horizonte tinha que estar mais aberto. Questões mais gerais do ordenamento da sociedade,
de para onde vamos, né, que caminhos políticos seguir, etc. Essas questões tinham que estar sendo, tinham que ser as questões centrais da pauta, tá certo? Junto com as questões da representação dos interesses de base, porque sem isso, repito, os sindicatos não existem. A questão é que o mundo do trabalho, hoje, ele é uma parte importante da vida das pessoas, né, mas ele não é a parte central da vida, por exemplo, da maioria dos jovens. Quem fez as grandes mobilizações, quem liderou as grandes mobilizações de junho foi a juventude. Isso está em todas as pesquisas, as estatísticas das empresas que foram a campo levantar os dados, etc. A juventude era a grande maioria, pessoas até 30 anos de idade, né? E os jovens de 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, esses jovens ou estão estudando e trabalhando, e estão olhando para o seu próprio futuro e olhando para o Brasil e dizendo, bem, tem alguma coisa errada aqui porque eu não estou encontrando o meu caminho, né? Então, tem uma espécie de frustração de expectativas de uma juventude que se beneficiou da melhoria das condições de vida dos seus pais, que bancaram escolaridade melhor porque os pais tinham melhor renda, que bancaram condições de vida melhores, etc. E essa juventude quer mais. Os pais estão achando que está tudo muito melhor do que já esteve, mas a juventude está achando que está pior, porque o seu horizonte é mais largo, gostaria de que a vida fosse melhor. E essa pauta não é a pauta dos sindicatos. Essa é uma pauta que coloca em questão o horizonte da vida das pessoas, tá certo? E o horizonte da vida das pessoas passa pelo trabalho, é claro. Quando essas pessoas, esses jovens, entrarem no mercado de trabalho, eles vão descobrir que no mercado de trabalho existe sindicato e que não há como não levar em conta a existência do sindicato na sua vida produtiva. Porque é o sindicato que vai fazer a negociação coletiva para elas, é o sindicato que vai garantir o nível de salário delas, etc. Então, são coisas que são momentos da vida que são dissociados, entendeu? Que tem a ver com a vida cotidiana das pessoas e os horizontes de expectativas, que inclui o trabalho, mas não só o trabalho. Eu quero vida melhor, boa vida, quero me divertir, quero escolaridade melhor, etc. Mas a hora que a vida se encaminhar por tenho que sustentar uma família, tenho que garantir o meu futuro e tudo mais, isso passa pelo trabalho e vai passar pelo sindicato, não tem saída.